Oi, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos ao Salão de Ideias da Bienal do Livro de São Paulo. Esse é um dos 6 espaços da programação que tem a curadoria do Sesc São Paulo. Bem, nessa mesa, os nossos convidados vão conversar sobre a arte do roteiro e da adaptação de obras literárias para as telas de cinema e de televisão. Eles também falam sobre o campo de trabalho para o escritor e a relação com outras mídias narrativas. Nessa mesa, contamos com a participação de Maria Adelaide Amaral, Jorge Moura e Marçal Aquino. A mediação é do jornalista Cassiano Elec Machado. Tenham todos um ótimo debate. Boa noite a todos, boa tarde ou boa noite a todos. Antes eu queria fazer uma apresentação um pouquinho mais substanciosa dos nossos componentes aqui da mesa e depois a gente passa a palavra para eles. Essa duração estimada é mais ou menos 1 hora e no final, nos últimos 15 minutos vocês podem fazer perguntas, então quem quiser ir formulando perguntas, depois a gente vai ter microfones aí para vocês e também os convidados aqui estão liberados para fazerem perguntas entre si, assim que quiserem, é uma mesa coletiva. Bom, eu começo primeiro as damas, a Maria Adelaide Amaral. Primeiro os mais velhos. Maria Adelaide Amaral nasceu em Portugal, mas veio ainda menina aqui para o Brasil, com 12 anos. Ela é jornalista, escritora, dramaturga. Começou a escrever pelo teatro. A primeira peça dela se chamava A Resistência. E o primeiro livro dela, o Luísa, Quase uma História de Amor, foi publicado em 86 e ganhou de cara o Prêmio Jabuti. Ela tem uma produção extensa literária e também uma produção enorme na TV. Ela começou na TV com o meu xará, Cassiano Gabus Mendes, que convidou a Maria Adelaide para escrever com ele a novela Meu Bem, Meu Mal. E, desde então, ela já fez, salvo erros aqui nas contas, ela pode nos corrigir, fez 8 novelas e 9 minisséries. A mais recente foi a novela Sangue Bom, de 2013, e a série Amores Roubados, que ela fez a supervisão de texto, e o texto é o do nosso outro colega aqui, Jorge Moura. Então, vou apresentar agora o Marçal Aquino, aqui na minha direita. O Marçal é da cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Ele é romancista, contista, roteirista e jornalista. Ele estreou na poesia, com um livro chamado A Depilação da Noiva no Dia do Casamento. Não é isso, Marçal? Ninguém é perfeito, diz ele. Mora em São Paulo desde os anos 80, veio trabalhar como jornalista, trabalhou em vários periódicos, na Gazeta Esportiva, no Estado, e teve uma atuação muito marcante no Jornal da Tarde, trabalhando bastante com a área policial, entre outras áreas. Ele lançou o primeiro livro de contos dele em 91, As Fomes de Setembro, que também já foi premiado de cara, ganhou um prêmio na época importante da Nestlé, chamado Prêmio Nestlé de Literatura. E, desde essa época, já começou uma parceria, em especial com o Beto Brant, né, que é um diretor de cinema com quem ele fez uma série de projetos. O seu romance mais recente, se eu não estiver enganado, é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que depois veio a ser adaptado para o cinema, de novo pelo Beto Brant. O Jorge Moura, ali na ponta direita, pernambucano, é formado em jornalismo, com um mestrado em artes cênicas, também foi crítico de teatro. Ele é autor de vários trabalhos, entre eles, começou na TV com Carga Pesada, fez Cidade dos Homens, fez Por Toda a Minha Vida, que é uma série com a qual ele concorreu já 6 vezes ao Emmy, é isso? E publicou 2 biografias, uma do Paulo Francis e uma do Ferreira Goulart, e trabalhou em uma série de filmes. O primeiro, eu queria depois que ele explicasse, mas é um filme de um diretor finlandês, não é isso? E depois veio a trabalhar também no Linha de Passe, do Walter Salles, e mais recentemente no Getúlio,
do João Jardim, que estava recentemente em cartaz. A mesa tem essa proposta de discutir a adaptação literária para roteiros de cinema e de TV. E eu imagino que as pessoas que estejam por aqui tenham um interesse específico por essa área, a área de roteiros. Então, eu queria começar pedindo para cada um dos nossos convidados falar um pouquinho sobre como se forma um roteirista. É uma profissão, é um tipo de atividade que não tem uma escola formal aqui no Brasil. Eu queria saber como vocês se formaram e como uma pessoa que tem interesse em virar roteirista pode trabalhar para isso. Maria, primeiro. A minha formação, sem dúvida, veio da literatura, veio do cinema e veio do teatro. A gente se forma roteirista roteirizando, né? E lendo, e com uma grande bagagem, porque se você não tiver repertório, você não chega a lugar nenhum. Se você tiver um repertório, você consegue saber exatamente aquilo que é importante e aquilo que não é, na hora de você adaptar alguma coisa. Eu vim do teatro, fiquei muitos anos no teatro antes de ir para a televisão. Isso me ajudou muito. O Salvatore Magaldi, que foi um grande crítico de teatro, ele costumava dizer o seguinte, que os melhores dramaturgos são os jornalistas e os poetas, porque eles dominam a arte da síntese. Então, para mim, dramaturgia no teatro, teledramaturgia e roteiro estão intimamente ligadas, embora cada uma delas tenha as suas especificidades. Eu não incursionei pelo cinema, eu só fiquei no teatro e fiquei na televisão. Não tenho a menor vontade de ir para o cinema, porque eu tive a minha única experiência foi uma experiência, eu não diria traumática, mas assim, foi muito desapontadora, foi muito, para um roteirista, porque dizem que o cinema é a arte do diretor, e eu acho que no Brasil, sobretudo, né, é a arte do diretor. Então, o roteirista fica em segundo plano. A gente acaba... lá pelas tantas, eu percebi que eu estava trabalhando para o diretor, que eu estava escrevendo a história que o diretor queria que eu contasse. Então, a gente fica muito limitado. De qualquer maneira, o conselho que eu posso dar é o conselho que eu dou quando alguém diz para mim como é que eu faço para me tornar dramaturgo ou teledramaturgo. Eu digo, leia muito, leia como um danado, leia tudo, o bom e o ruim. Vá muito ao cinema, muito, veja tudo também, veja tudo. Porque é muito importante você, a gente se deixar... eu acho que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse lido aqueles romances das moças da minha geração, ou da geração da minha mãe. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse visto um monte de filme mexicano muito ruim, se eu não tivesse cantado samba canção e bolero, sabe? Então, o negócio é o seguinte, Fellini, Visconti, eles são maravilhosos. Proust, sabe? Eu fui lá na França, a casa da Tante Leonie, tanto que eu amo. Mas eles são muito importantes, mas também a baixa cultura, a cultura popular, essa cultura realmente que, quando recuperada, ela é chamada de camp. Então, essa cultura é muito importante. A gente precisa saber, a gente precisa chegar perto do povo, na verdade. Por que o povo gosta tanto disso? Vamos lá, vamos saber. Vamos dançar bolero, vamos dançar samba canção. É muito importante. Então, eu digo para vocês o seguinte, leiam de tudo e vejam de tudo. E vivam de tudo, principalmente. Não se furtem. Vão em frente. Porque quando você vai escrever, você precisa ter de onde tirar. E você vai tirar de você mesmo, para começar. Depois você pode tirar dos outros, mas você começa tirando de você. É esse o meu conselho. Muito bem. Marçal, você poderia... Bom, boa tarde. Eu sou escritor, eu falo que eu espero no juízo final, está na fila dos escritores. No fundo, eu sou um contador de histórias, no jornalismo eu não era diferente, eu fui repórter. Foi a atividade que eu mais gostei, e o repórter nada mais faz do que contar uma história supostamente verdadeira. Os jornais mentem muito, né? Ultimamente até o horóscopo está difícil, né? Mas eu nunca quis trabalhar com cinema, eu nunca quis ser roteirista.
Eu achava que em matéria de atividade economicamente inviável bastava literatura. Mas, acidentalmente, entrou no meu caminho o Beto Brant, que me transformou num roteirista e me fez mudar de profissão, porque hoje eu sou roteirista. Quem paga as contas em casa hoje é a televisão, né? E eu entendo o seguinte, que eu nunca quis adaptar nada. Eu não sou um bom adaptador, porque eu, quando termino de ler um livro, por ser um escritor, eu enxergo naquilo um livro. Ele está muito bonito na minha prateleira, não há necessidade de adaptar. Porque adaptar é trair, necessariamente. Eu levei 22 anos mexendo com cinema para chegar a uma síntese. Porque as pessoas cobram fidelidade. O cara liga para você e diz, você ajudou a matar seu livro? Coisas assim, porque eu sou roteirista dos meus próprios livros também. Só que eu acho tudo isso bobagem, porque a fidelidade talvez fique bem no casamento, mas numa adaptação jamais. Porque por que razão alguém quer adaptar um livro? Isso eu não sei. Eu nunca entendo por que alguém... Eu termino de ler um livro e ele é livro para mim, ele continua sendo livro. Aí vem um diretor e me diz, vamos adaptar esse livro. Seja meu ou seja de outro autor. O que eu pergunto para esse cineasta é que filme você vê aqui? Porque toda adaptação é apenas e tão somente uma leitura daquele livro. É possível fazer 10 leituras do mesmo livro. Então não há que se falar em fidelidade. Há que se falar numa obra, numa outra linguagem, que é o audiovisual, estar ou não à altura da matriz literária. Muitas vezes não está, porque a literatura é um reino onde o cinema não pode chegar. Na literatura, a ferramenta que nós usamos é a imaginação. No cinema, o cinema muitas vezes precisa apenas da nossa atenção. Então, essa é uma diferença básica para se compreender uma coisa e outra. Quanto a conselho, leiam. Por favor, leiam, assistam filmes, porque principalmente leiam, porque eu acho que alguém precisa necessariamente tirar de algum lugar. E a literatura é esse manancial inesgotável. Então, eu não gosto muito de dar conselho. Aliás, eu não aconselharia ninguém a se tornar roteirista, muito menos escritor. Mas, de qualquer modo, é isso. Assim, que um caminho para isso certamente passa pelas páginas dos livros. Jorge, queria saber o que você diria. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui, agradecer à Bienal e ao Sesc o convite, e estar ao lado de gente que eu admiro, né? Porque Maria Adelaide, enfim, a dramaturgia dela, o que ela fez na televisão e o que anda fazendo, e Marçal é um cara que eu sou fã da literatura dele há muitos anos, né? E o Cassiano, que eu não conhecia de carne e osso, já tinha lido bastante na Folha, gostava, adorava. Na Piauí também, estou inclusive com uma crise de abstinência, porque faz muito tempo que não leio nada seu, né? Mas, enfim. Eu estou editando agora. Aí, então. Olha, realmente essa questão da formação do roteirista, ela se dá, como a Maria Adelaide falou, fazendo. Isso não tem a menor dúvida disso. Agora, o Marçal disse uma coisa bem interessante aí, que é essa ideia de por que alguém adapta, né? Porque alguém tem vontade de adaptar. Já me fizeram essa pergunta, porque recentemente eu fiz para a televisão algumas adaptações, né? O Canto da Sereia, do Nelson Motta, A Emparedada da Rua Nova, que é um romance do início do século XX, que se transformou na minissérie Amores Roubados, e agora, no ar, inclusive, não uma adaptação, mas uma recriação também de uma novela dos anos 70, que é o Rebu. Uma vez me fizeram essa pergunta, eu disse assim, mas por que você gosta tanto de fazer adaptação? Eu disse assim, é porque eu sou melhor leitor do que escritor. Não é? Porque eu gosto muito de ler. E, de fato, eu acho que no exercício da escrita do roteiro, eu fui aprendendo uma coisa que é muito fascinante, mas é muito dura, que o roteiro ele é uma etapa de transição para alguma coisa. Não é? E aí eu peço permissão aqui, eu sei que ler é uma coisa chatíssima para as pessoas, eu sei disso, mas tem um texto do Jean-Claude Carrier, que é um trechinho aqui, que eu acho que dá conta muito bem, e eu vinha pensando um pouco o que é que a gente poderia falar aqui, que ele fala disso, do que é um roteiro, e do que é uma escrita de um roteiro, que é um livro chamado A Linguagem Secreta do Cinema. O Jean-Claude Carrier é um roteirista francês, para quem não conhece, que fez A Bela da Tarde, enfim, e N outros filmes. Ele diz uma coisa assim, o roteiro não é o último estágio de um percurso literário, é o primeiro estágio de um filme. Jacques Tati e Suzanne Baron me ensinaram isso em questão de minutos, há 25 anos, e cada dia essa experiência se confirma.
Um roteirista tem que ser muito mais cineasta do que romancista. É claro que saber escrever não prejudica. Mas escrever para cinema é uma prática específica e bastante difícil que não se assemelha a nenhuma outra. O roteirista deve ter em mente o tempo todo e com uma insistência quase obsessiva que o que ele está escrevendo está fadado a desaparecer, como numa metamorfose indispensável o espera. De todos os tipos de escrita, o roteiro é o que se destina ao menor número de leitores por título, no máximo uma centena de pessoas. E cada um desses leitores irá consultá-lo em razão de seus próprios objetivos, particulares e profissionais. Os atores irão ler, frequentemente, apenas os trechos relacionados a seu papel, o que é conhecido como leitura egoísta. Os produtores e distribuidores irão procurar apenas os sinais do seu possível sucesso. O gerente de produção contará o número de figurantes de filmagens noturnas. O engenheiro de som ficará ouvindo o filme à medida que vira as páginas, enquanto o diretor de fotografia ficará vendo a iluminação e assim por diante. Toda uma série de leituras específicas. O roteiro é um instrumento que é lido, anotado, dissecado e descartado. Sei perfeitamente que alguns colecionadores os guardam e que, às vezes, eles são até publicados, mas isso apenas quando o filme dá certo. Na esteira deste, o roteiro pode até sobreviver. Escrever para cinema me parece, e eu digo também para televisão, o tipo de escrita mais difícil de todos, porque exige a convergência de qualidades raramente reunidas. É necessário ter talento, é claro, o dom da invenção. É necessário ter engenhosidade, empatia, tenacidade. É necessário ter um mínimo de capacidade literária e, às vezes, até de perícia. É necessário ter uma sensibilidade especial para o diálogo e uma respeitável bagagem técnica. Conforme disse Jacques Tati, é preciso saber como os filmes são feitos, senão escrevemos para o vazio. Numa torre de marfim, e o escrito, ainda que seja elegante, permanecerá intraduzível. E é preciso saber que as coisas que escrevemos terão um custo. Além de se defrontar com essas sujeições, com essa passagem obrigatória pela mão dos atores e técnicos, é necessário possuir uma qualidade especial, difícil tanto de adquirir como de manter: a humildade. Não só porque o filme pertence com mais frequência ao diretor e somente o nome dele será glorificado ou difamado, mas também porque a obra escrita, depois de manuseada e utilizada intensamente, será finalmente posta de lado como a pele de uma lagarta. E em algum ponto do processo, o roteirista deve ser capaz de se distanciar da devoção pelo seu trabalho, transferindo todo o seu amor para o filme. Assim, quando ele sair do estúdio, no último dia de filmagem, será capaz de olhar para as cestas do lixo sem um pingo de amargura. Fazer roteiro, eu acho que é isso. Fazer roteiro para cinema, televisão é diferente. Televisão é a arte do autor. É claro que quando você trabalha com diretores muito personalistas, você se submete a eles. Mas, em princípio, é a arte do diretor. E se o autor tem um lastro, e se ele tem um currículo já na televisão, ele escolhe o diretor. Você mesmo já escolheu o Villamarín, que se casa perfeitamente com você. Aliás, vocês compõem uma dupla sensacional. Mas você, Jorge, você é que dá as cartas. É claro que isto é um princípio. O fato é que esse trabalho da gente, ele é tão intermediado que é possível que chegue no final e você não o reconheça, ou esteja, pelo menos, muito longe daquilo que você imaginou. Isso acontece também no teatro, né? Porque uma coisa é um texto, outra coisa... Esse trabalho da gente, quem escreve, exceto o escritor e o poeta que escrevem para ser apenas publicado, então não existe intermediário entre ele e o leitor, a não ser, evidentemente, o editor. Mas para quem escreve teatro e quem escreve para televisão e cinema, evidente, é assim.
O texto é apenas a base. Ele vai passar por um diretor, que vai dar uma leitura para ele. Ele vai passar por atores, ele vai passar pelo figurinista, pelo sonoplasta, ele vai... Eu estou falando assim o mínimo, né, tá? Porque é muito mais. Iluminador. E depois, finalmente, a edição, que é uma etapa desse processo na televisão que eu gosto muito. Eu só gosto de duas coisas quando eu escrevo para a televisão. Eu gosto de escrever e eu gosto de editar. Por quê? Porque editar é uma maneira de você reescrever. Você corta aquilo que não está legal. Porque muitas vezes você... Em suma, é um trabalho que tem tanta gente no meio, até o consumidor final, que é o espectador, que muitas vezes o produto fica muito longe daquilo que você imaginou. Isso acontece também no teatro, muito bem, aconteceu inúmeras vezes. E aconteceu também o seguinte, aconteceu de exceder as minhas expectativas algumas vezes. Na maior parte das vezes é frustrante. Eu falo assim, sabe, porque já está pronto mesmo, fazer o quê? Entendeu? Fazer o quê? Não tem. E televisão, então, é um horror. Novela, então, é um horror. É pior ainda, porque minissérie, você tem controle. Você tem controle porque, no mínimo, você pede para o diretor te mandar as cenas, te mandar. E você se manda para o Rio e fica lá na edição, entendeu? Isso vai, isso não vai. O caso do JK, por exemplo, eu me lembro que o diretor era o Denis Carvalho. Nós fomos para o Rio, eu e o Alcides, que foi meu coautor, e ficamos lá. O Denis tinha nos chamado para assistir o primeiro, o segundo, o primeiro bloco, 4 capítulos da primeira semana. Quando nós vimos o primeiro e o segundo capítulo, eu falei, vamos editar, vamos transformar o primeiro e o segundo num capítulo só. O Denis falou assim, não, mas aí vocês vão perder, e daí que se perca. Mas o que a gente ganha? Então, nós temos realmente um poder extraordinário. Por outro lado, o primeiro capítulo e o segundo capítulo que nós escrevemos estava muito longe de corresponder às nossas expectativas, ou pelo menos aquilo que nós imaginamos. Não é que estivesse ruim, é que ele foi permeado pela visão e pela leitura de outras pessoas, mas isto são os ossos desse ofício, entendeu? E esse ofício é o seguinte, você tem que estar preparado o tempo todo para a frustração, porque é muito comum. E quando você faz novela, então, aí é um horror, porque é uma produção industrial, entendeu? Tem bom diretor que lá pelas tantas abandona o projeto para passar para o outro e delega a outros diretores, que eu chamo de diretores de trânsito. Eu não, porque quem inventou essa expressão não fui eu, foi gente que veio muito antes de mim, que são diretores de trânsito. Entendeu? Sabe, é uma gente assim que não imprime é verdade, a menor qualidade, menor zelo, menor cuidado. O Luiz Fernando Carvalho às vezes, um diretor difícil de trabalhar, porque ele é muito personalista, mas você pode ter certeza absoluta que o produto final dele é primoroso, sabe? Ele é muito exigente. Falei demais. Marcel, você falou rapidamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa experiência bastante particular. Você estava comparando a adaptação a uma traição, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é adaptar a si próprio, que imagino que seja um tipo de adaptação mais complexo do que... Porque você está... Uma esquizofrenia, né? É um processo de esquizofrenia, porque você, é a tal história, né? Você tem que apontar as qualidades do seu filho e os defeitos, né? É esquizofrênico. A minha vantagem é essa, é sério isso. O diretor me procura e diz assim, eu li seu livro. Eu digo, legal, quero fazer um filme. E eu pergunto, que filme você quer fazer? Então, ele me dá, em linhas gerais, como ele leu aquele livro. Então, meu trabalho, na verdade, vai ser ajudá-lo, em detrimento do livro, se necessário. Em detrimento do que eu acredito que seja mais importante, porque o meu seja mais importante é literário. E o dele é audiovisual, tem coisa que não funciona, só funciona na literatura. Não adianta você ter... E, às vezes, eu fico chocado. Eu vou dar um exemplo concreto, e isso mostra como os diretores também são bem debilóides. Porque é impossível você saber, você está em sintonia com ele. Eu me lembro, quando eu escrevi, o Beto Brandt é um bom exemplo, porque o Beto é um diretor maravilhoso, e o Beto enxerga o filme, e um grande parceiro, né? O Beto, quando foi fazer Matadores, no texto Matadores, tinha uma cena onde uma menina estava dançando, uma Nisei, estava dançando numa boate, e ela usava umas meias
estampadas com rosas. Isso está no texto literário. Por que eu botei as meias com rosas? Porque uma vez eu vi uma mulher com meias com rosas. E essa coisa que você nem sabe porque você pôs. Talvez fosse importante na ocasião para mim. Enfim, quando nós vamos fazer o roteiro, o Beto fala, põe a Nicei com as meias com rosas aí. E eu, quer dizer, não é uma coisa importante para a trama, não vai ter nada a ver. Põe a meia. Beleza, botei que a mulher estava dançando no lugar. Quando ele foi filmar, ele estava no Paraguai. Aonde arrumar as tais meias com rosas? Então eles tiveram que... Foi uma operação de guerra num filme de baixo orçamento para um detalhe que o diretor achava importante. Eu, pessoalmente, para mim, podia estar sem meias até, sabe? Então, quer dizer, então você não sabe o que é que... nunca sabe exatamente o que o diretor quer. E você está atualmente escrevendo um novo romance. Você pretende vir a adaptá-lo depois ao cinema ou você já está... como gato escaldado, não... Não, a gente não aprende, né? Eu acho que... Não, o romance que eu estou escrevendo, para você ter uma ideia, a exemplo do que aconteceu com o Eu Receberia, o Beto lê por cima do meu ombro. Ele vai na minha casa de tempos em tempos, eu leio para ele, e ele diz assim, nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Ele está vendo o filme já, entendeu? Então, é uma coisa que o meu agente me disse outro dia. Esse livro, nós vamos traduzir para o inglês, vamos negociar com a agente na Inglaterra. Eu disse, negativo. Esse livro já está vendido. Não é impróprio falar vendido quando se trata do cinema brasileiro, sabe? Porque o cinema brasileiro é tão pobrinho. Eu digo que, Ana, quando acaba o filme, não sobem créditos, sobem débitos, sabe? Você fala... Então, assim, por que nós fazemos esse negócio tão louco? Porque nós somos apaixonados por isso. Porque eu sou apaixonado por cinema. E eu adoro a ideia de poder ajudar a levar um livro. Eu lembro quando nós fizemos o Cheiro do Ralo, era uma loucura, porque ninguém queria fazer o Cheiro do Ralo. Depois virou um negócio chamado cult, né? Eu não ganhei um puto a mais por isso, mas enfim, a vida é assim. Jorge, eu li uma entrevista sua que você dizia que nos trabalhos de TV, você fazia uma diferenciação entre TV e cinema, né? Que nos trabalhos de TV você, em geral, falava sobre algo que te interessava. E que no cinema você é contratado pelo diretor para viver o sonho dele, que é o que a Maria Adelaide também falou agora. Queria que você comentasse essa diferença do... Você até citava uma frase interessante do Garcia Marques, que o roteirista vive o Me Alugo para Sonhar. É o nome de um livro dele, um livro de roteiro que ele escreveu, como chama Aluga-me para Sonhar, que eu gosto muito desse título. Antes de falar um pouquinho disso, tem uma história muito boa, diz que tinha 2 ratinhos na Cinemateca Francesa, que eu já vi que aqui, se tiver algum diretor aí, se manifeste, porque o pau vai comer aqui contra os diretores, vocês já perceberam. 2 ratinhos na Cinemateca Francesa, já de madrugada, lá pelas 3 da manhã, e aí um ratinho estava roendo o filme, celuloide lá. Aí o outro ratinho entra na sala e disse assim, e aí, tudo bem? Tá, tudo bem. Aí ele continua roendo a celuloide lá. E aí, tá bom? O ratinho diz assim, prefiro o roteiro. É claro. Prefiro o livro. De fato, o que acontece é que, na realidade do cinema brasileiro, onde sobem nos créditos os débitos, você é convidado por um diretor, e quase nunca por uma produtora, pelo menos todos os filmes que aqui fiz, inclusive Olá, eu Moro no Brasil, que é esse com o diretor finlandês, e você é convidado por um diretor que está com vontade de contar uma história. Ou ele te dá um briefing, como foi o caso do Walter Salles no Linha de Passe, que ele tinha 2 parágrafos, ele queria contar uma história de uma família, não é? Um pouco como Rocco e seus irmãos, e que se passava no Rio de Janeiro. Essa era a premissa. E disso nasceu Linha de Passe, um filme que se passa não no Rio, mas em São Paulo, mas foram coisas que foram nascendo. Então, a partir disso, recentemente agora, o Cacá Diegues, que é o filme novo que ele vai rodar, que é o Grande Circo Místico, ele chegou e me deu o poema do Jorge de Lima. Disse, eu queria fazer um filme sobre esse poema. E nasceu um roteiro de 100 páginas. Então, de fato, ali tem uma visão do diretor. Agora, quando ele te escolhe, de alguma forma,
ele acredita que você vai emprestar ali alguma coisa. Agora, é óbvio que precisa, e eu compreendo isso que Maria falou, dessa experiência desapontadora, porque precisa ter uma afinidade eletiva e uma afinidade estética para que isso nasça, porque senão é uma catástrofe e é um passaporte para um pesadelo, não é? Diferentemente na televisão, a televisão não são os diretores que são consultados sobre que projetos devam se fazer, mas são os autores, não é? A gente sabe lá que a gente trabalha muito consultado, né? Nos fóruns e tudo isso lá onde a gente tem trabalhado ultimamente. Então, o que é que acontece? Agora, isso também criou uma situação na televisão que às vezes também é nociva, porque o autor ele propõe uma coisa e se ele não dialoga também com a direção e na velocidade que a televisão tem, quando é uma produção com muitos capítulos, você passa a ser, como diretor, um viabilizador de uma gincana de produção. Então, o espaço para o invento, ele não cabe. Não cabe. É o seguinte, todo dia um capítulo que vai ao ar é menos um. E você tem que fazer mais um. Então, essa estrutura devastadora e voraz, não é? Porque a televisão é uma boca insaciável e voraz, não é? Que te demanda de uma forma absolutamente extenuante. Ela também cria uma situação que é difícil para o autor que se frustra e é difícil para o diretor que não consegue realizar nem o que ele sonhou, nem o que de alguma forma estava impresso ali. O que é que eu tenho tentado fazer no meio dessas duas coisas? É escolher para trabalhar diretores que têm uma sintonia como você tem no cinema e você fazendo obras de volume menor. Então, O Canto da Sereia, 4 episódios. O Amores Roubados, 10 episódios. Você pode entregar um texto completo. Quando o diretor foi, como foi o caso do Zé Luiz Villamarim, gravar no sertão de Pernambuco e da Bahia, ele levou os 10 capítulos. E antes disso, ele, junto comigo, nós lemos cada um dos capítulos, cada uma das cenas e cada uma das falas, e conversamos sobre a intenção de cada uma daquelas coisas. E durante esse processo de filmagem, diariamente, quando ele saía do hotel, eu fui lá, acompanhei, mas quando eu estava no Rio de Janeiro, muitas vezes ele me ligava e íamos conversando até o set de gravação e aí surgiam coisas novas. Então, essa busca, eu acho que tem que ser permanente, porque isso resulta num produto mais coeso para quem assiste, entendeu? Bom, mas isso é possível com minissérie, microsérie. Com novela é impossível. Eu né? sei, eu estou com você novela. Você pode fazer, por exemplo, isso nos primeiros 30 capítulos. Porque os primeiros 30 capítulos, em geral, é a margem com que se começa. Então, eles começam a gravar com antecedência. Então, eles capricham em cada um desses primeiros 30 capítulos, que é totalmente diferente, quer dizer, na hora que vira a linha de montagem, é a linha de montagem. De qualquer maneira, eu ainda insisto que, quando você tem a sorte de pegar um diretor de núcleo, em geral você pega um diretor de núcleo que é cercado de bons profissionais, então você tem um produto final melhor. Isso aí, quer dizer, porque são essas pessoas que mal aparecem nos créditos, que são os diretores que trabalham para esse núcleo e para esse diretor. Então, você tem verdadeiros talentos aí.
tem muita diferença, então, entre uma cena dirigida por um diretor talentoso, essa gente que mal aparece nos créditos, e uma cena dirigida por um diretor de trânsito. Tem uma diferença de sensibilidade, diferença de luz, diferença de atuação, e você também tem a resposta do ator, porque os atores de novela, principalmente, não os atores de minissérie, porque minissérie é um produto realmente privilegiado, é um produto para todo mundo, não só para quem escreve, para quem atua, para quem dirige, sob todos os pontos de vista. Mas quando você faz uma novela de 184 capítulos, que é a média das novelas, é outro lance. Então, o que você tem, o autor, o pessoal, os atores mais chegados a você, porque os outros não chegam nem perto, eles se intimidam, não te conhecem direito, mas aqueles que têm mais intimidade com você, vêm reclamar. Eles chegam para você, que a pessoa mal dirige, talvez, sabe? Então, também tem isso. A gente entende que é um processo industrial, a gente entende que é difícil, a gente entende que é extenuante, a gente entende. Mas também, dentro disso, você tem níveis, né? Você tem níveis. E, de qualquer maneira, a novela realmente é assim. Eu faço porque eu sou contratada. E assim, quando eu estou trabalhando, eu acho legal. Mas, assim, fazer uma novela assim, é uma coisa... Porque é uma viagem, é um negócio de louco isso. Você não tem vida familiar, você não tem vida social, você não tem nada. Você fica reduzido a uma máquina de escrever. Você fica, assim, diante do computador, entra dia, sai dia, de semana, sabe? Você não tem feriado, você não tem domingo, você não tem sábado, você fica escrevendo continuamente. É uma coisa, realmente, de enlouquecer. Alguns enlouquecem, né? Alguns enlouquecem. Assim, não, negócio de louco, assim, é uma fábrica de fazer louco. Maria Adelaide, só para ilustrar essa questão da linha de montagem, eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem com quanta antecedência uma novela é feita. Eu li uma nota que você está escrevendo uma novela de 2016, não é isso? Não sei. Uma novela com trama política? Não mais. Não mais? Não mais, ela foi adiada e talvez entre um outro horário. Mas o negócio é o seguinte, quando eu vou encarar essa viagem, que é essa longa viagem, que você fica mais de um ano por conta disso, sabe? É uma coisa maluca. Na época de Anjo Mal, que foi a primeira novela que eu fiz, que foi um remake do Cassiano Gabos Mendes, naquela época a internet, não tinha internet banda larga, então eu trabalhava muito no Rio. Eu passei assim mais de um mês no Rio, nesse inteirinho minha mãe entrou e saiu da UTI umas 3 ou 4 vezes, e eu não pude vir para São Paulo. É um negócio de loucos, não é humano isso, entendeu? Mas é assim, exatamente porque é uma longa viagem, eu procuro adiantar. Então, assim, no caso de Tititi, que foi a minha penúltima novela, a gente conseguiu escrever 100 capítulos antes da estreia. Mesmo que a gente... 100. Mesmo que depois... O João Emanuel tá fazendo isso. Está fazendo isso nessa novela. Porque é a única maneira que você tem de você ter alguma vida. Eu disse alguma. Porque não vai pensar também que você pode ir ao cinema e, sabe, não, acabou a tua vida, acabou. Ter alguma vida, assim, algum respiro. Você levanta e vai dar uma volta no quarteirão, entendeu? Assim, 100 capítulos. Então, Tititi nós conseguimos. Agora, Tititi é uma puta sucesso e tal. Agora, já Sangue Bom, o que aconteceu? Nós também começamos com quase 100, não eram 100, mas eram quase 100. O que aconteceu? Na hora que foi para o ar, quer dizer, porque também isso é o imprevisto, né? Você não é o imponderável, você não sabe que você vai... Você percebe que tem uma série de coisas que não funcionam, o ator é escalado errado. Então, aí o ator escalado errado que não está funcionando e que exatamente o que não está funcionando naquela trama que você imaginou que iria funcionar e que ia tomar conta assim, de boa parte dos capítulos, você tem que reescrever, mas não tem problema, o negócio já estava escrito. Então, o que nós fizemos? Assim, enquanto a minha turma continuava, com o Vincent para frente, eu e a Letícia May fomos para trás para reescrever. Foi um negócio mas assim, uma coisa assim de louco, um trabalho do cão, entendeu? Sabe, eu acho que eu fiquei com gastrite por causa disso. É verdade, com problemas gástricos seríssimos, entendeu? Então é isso. Olha,
Ok, é que eu quero contar uma história por conta do... Por favor. Mas eu espero a minha vez, espera a minha vez. Sobre esse negócio de trair, é muito engraçado esse negócio de trair o autor, quando se adapta, assim. Eu só tive uma única experiência de adaptar para a televisão, para a minissérie, um romance meu, uma história minha que foi aos meus amigos, que foi para o ar como Queridos Amigos. Também eu modifiquei bastante, eu traí a mim mesma muito. Mas a maior traição, sem dúvida, foi aquela que nós fizemos com a Letícia Verchovsky, Casa das Sete Mulheres. O negócio é o seguinte, eu estava com o Walter Negrão, que é uma puta velha, um escritor, um autor ótimo, puta velha da televisão, já fez um monte de coisas interessantes e sabe tudo de televisão. Antes das Sete Mulheres, eu tinha feito Os Maias, que nunca eu fui tão fiel a um livro, eu só fiz a volta da Maria Montfort, que não está no livro, que não está no romance, mas, assim, fora isso, eu me mantive assim, muito fiel a essa de Queiroz, porque também a história era ótima, né? Não tinha muito o que mexer. E tinha feito a Muralha. Na Muralha, eu já tinha mexido, mas assim, não tinha mexido porque eles queriam, em princípio era 24 capítulos, de repente eles me ligam para dizer, olha, dá para fazer 48? Eu falei, como 48? Essa história dá 24 capítulos. Não, eu falei, só se eu mexer, se inventar novas tramas e tal. Ah, não, pode criar à vontade. Eu falei, mas escuta, a Diná morreu, e a filha? Como é que... a filha já está acostumada com isso. Tá. Então, mas assim, eu muito cuidadosa. Muito cuidadosa, assim, porque eu sou cuidadosa. Trabalhei muitos anos com pesquisador, então eu lá para fazer pesquisa histórica, aquele negócio, e acabei criando umas tramas paralelas. Mas, mesmo assim, tudo tinha sentido, tudo tinha um grande sentido, assim, foi feito com certo rigor. Aí chegamos à Casa das Sete Mulheres, o Negrão estava trabalhando comigo. E aí, a história das Sete Mulheres... são as mulheres da família Bento Gonçalves que ficam na estância enquanto os homens vão para a guerra, a Guerra dos Farrapos, né? A Revolução Farroupilha. E tem a tal da Manuela, que existiu de fato, que conheceu o Garibaldi, que o Garibaldi foi construir os barcões lá na fazenda vizinha, a estância vizinha da Dona Antônia, e ela conheceu, se apaixonou assim, perdidamente, e ele também, porque nas memórias dele, nas memórias que ele editou ao Alexandre Dumas, ele também fala da Manuela com muito carinho. Mas eles nunca se encostaram. Era assim, uma coisa platônica, ele tinha um maior respeito por ela, sobrinha de Bento Gonçalves e tal. E aí o Negrão falou assim, Adelaide, não vai rolar. Adelaide, não vai rolar, ela tem que dar para ele. Aí eu falei, mas, Negrão, essa mulher morreu virgem em Pelotas. Aos 90 anos, ela era chamada de a noiva do Garibaldi, ela foi o grande amor, mas ela nunca encostou, morreu virgem. E nós vamos, e ela vai dar para ele. Tem que dar. Então, fizemos a cena lá, ele fez, falei, faz você. Então, os peitinhos lá da Camila Morgado, e o cara passando a mão nos peitinhos da Camila Morgado, não sei o quê, termina o capítulo, me liga quem? A Letícia Verchovsky. Fiquei constrangida. Eu falei, eu também, meu bem. Eu vou falar o quê para ela? Eu também tinha, sabe? Eu também tinha. Mas não ficou por aí. Vocês acham que ficou por aí? Tá? Na vida real, a Manuela ficou lá na estância e durante os 10 anos da guerra, e depois ela voltou para Pelotas e acabou. Nunca saiu da estância. Nunca para porra nenhuma. E aí o Negrão chegou para mim e falou assim, quando o Garibaldi foi embora, enquanto o Garibaldi estava lá, tinha romance, tinha aquele negócio todo, tinha história, a família controlando aquele negócio todo. Mas na hora que o Garibaldi vai embora, ela fica assim, ai, que saudade do Garibaldi. Ele virou para mim e falou assim, Adelaide, essa mulher está ficando uma chata. Nós temos que tirar ela da estância e levá-la à procura do Garibaldi. Eu falei, mas, Negrão, ela nunca saiu da estância. Pois vai sair. Pois não só saiu, como encontrou Garibaldi em Lages, lá durante a guerra, e ainda fez o parto da Anitta
fala da Anitta, do primeiro filho, tá ela lá, tá coroando. Imagina a outra, mas aí é o seguinte, depois dessa experiência, e foi as pessoas adoravam, até a mãe do Chico Sá gostava. E eu digo isso porque ele não gostava, mas ele falou, a minha mãe gosta. Então tá, tá bom. Aí é o seguinte, depois dessa experiência, tudo é possível, entendeu? É assim, obra é que nem virgem, é para ser desvirginada mesmo. E, sabe, é assim. E quem me ensinou isso foi o Walter Negrão, era isso que eu queria contar. Mais Negrão? Marçal, tem uma história que, voltando aí para o cinema, você estava falando da dificuldade de fazer cinema no Brasil e tal. Acho que muita gente aqui já ouviu uma conversa assim, bom, o que falta no cinema brasileiro, e sempre fazem uma analogia com o cinema argentino, é que faltam roteiristas, que parece que o Brasil produz muito mais diretores do que roteiristas. Queria saber o que você acha dessa conversa. Eu acho que o Brasil tem excelentes roteiristas. O Brasil teve uma época, o cinema brasileiro teve uma época que não dava muita pelota para o roteirista, tinha o tal cinema de autor, né? Mas hoje não, hoje o roteirista é extremamente valorizado porque se sabe a importância. Não fosse por isso, para quando você vai fazer um filme, ao preparar o projeto de um filme, a primeira peça que você tem que apresentar lá para o MINC é o roteiro. Então isso faz com que o roteirista seja um mal necessário na visão de muitos diretores. Porque a gente sabe. O problema do roteiro, principalmente, é assim, é você não superestimar aquilo que você está fazendo. Porque, naturalmente, você tem que saber que aquilo é como uma receita de bolo, não é o bolo. O bolo é mais tarde, a receita... Por isso que eu digo que roteiro não é literatura. Eu sei que tem muita gente que briga comigo por causa disso. Eu acho que roteiro é tão literatura quanto um livro de culinária é literatura. Um livro de receitas. Então, eu acho o seguinte, hoje o Brasil tem roteiristas maravilhosos, gente muito criativa, gente jovem, gente já com experiência. O problema é que não tem roteirista no mercado. Isso é uma outra coisa importante. Se quiser fazer um longa hoje, você tem dificuldade para encontrar um roteirista, porque as televisões, principalmente, por conta dos seriados, as séries, absorveram basicamente todo mundo que está no mercado. Então, existem roteiristas, bons roteiristas a serviço do cinema, sim. Não creio que seja esse o problema do cinema brasileiro. Acho que o problema do cinema brasileiro é muito mais distribuição do que roteiro hoje. Fundamentalmente, a dificuldade de você exibir os seus filmes, frente a um mercado muito selvagem, muito voraz. E de mais a mais, quanto ao fato do cinema brasileiro ser comparado desfavoravelmente com o cinema argentino, eu sempre digo o seguinte, por que não nos comparam com o Irã? Porque a realidade da Argentina é diferente da realidade brasileira. O traço cultural argentino é diferente, a formação política e a politização é muito diferente do Brasil. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, alguém aqui imagina que a Argentina seja capaz de fazer um filme como Tropa de Elite, por exemplo? Não faz. Então, essa comparação eu acho injusta às vezes. Eu acho assim, o cinema argentino tem um padrão maravilhoso, como o cinema brasileiro tem. O problema é o seguinte, neste momento, se o público está preferindo ver comédias escapistas e deixando de lado um outro tipo de cinema, acho que não é um problema de roteiro, basicamente. Jorge, você já trabalhou, já adaptou, você estava contando agora que você chegou a adaptar um poema para um filme e também biografias, quer dizer, vidas reais. O que é mais prazeroso e o que é mais difícil? Trabalhar com muito poucos elementos ou trabalhar com uma vida, por exemplo, o Getúlio, que é uma vida que é muito bem documentada e etc. O que você gosta mais e o que é mais complicado de fazer? Eu acho que cada coisa tem um prazer diferente e gostoso de fazer. Por exemplo, no programa Por Toda a Minha Vida, que, enfim, não sei se todo mundo conhece aqui, eram biografias, eram docudramas que passavam na televisão aberta, que contavam a história de expoentes da música popular brasileira. Ali era a clássica biografia que eu chamo, né, do feto ao túmulo, né? Que você conta uma trajetória inteira daquela história daquela pessoa. Mas, obviamente,
ali, pelo fato de ser um docudrama, tinha uma dramaturgia incipiente, o depoimento de pessoas que conviveram com aquele artista, Tim Maia, né, filho, mulher, ex-mulher, cantores, Nelson Motta, que escreveu a biografia, e tinha também, sobretudo, o arquivo desse próprio artista. Né? Então, ali tinha um tripé narrativo que construía um tipo de dramaturgia. Quando você vai fazer uma história, dramaturgia puro sangue, como foi, por exemplo, o Gonzaga, que eu fiz, o Breno Silveira me convidou, e eu fiz uma colaboração no roteiro, você enfrenta outro tipo de dificuldade, né, que é aquela, vamos contar a história do Luiz Gonzaga, aí, como ele começou dos 17 anos até os 70 anos, quando ele morreu. Aí tem aquela primeira questão básica, 3 atores, né? Porque é uma trajetória gigantesca. Aí eles precisam ser um pouco parecidos entre si, parecidos com o ídolo, que é uma pessoa pública. Então, aí vem uma série de questões que o cinema americano faz bem, o cinema brasileiro eu acho que ainda está engatinhando nessa direção. Por isso que quando a gente fez o Getúlio, o João Jardim, que curiosamente é um diretor de documentário, né, que fez o Lixo Extraordinário, que eu conheci, que eu trabalhei na televisão, fazendo Por Toda a Minha Vida, porque foi ele quem fez o primeiro programa, que foi o Elis, que foi indicado ao Emmy Internacional. Esse cara, quando ele me convidou para fazer um filme no cinema sobre a história de Getúlio, e a gente começou a ler a história desse cara, eu disse assim, meu Deus do céu, João, impossível contar a história desse cara, de lá, de São Borja, até o dia que ele se mata. Isso vai ficar um filme de 10 horas e vai ser incompleto. Né? Então, o recorte proposto, que são os últimos 19 dias, ele vai nessa direção de construir o que eu chamo de roteiro metonímia, né? É o todo pela parte. Né? Porque a gente tenta, com esse recorte, fazer um retrato biográfico de uma pessoa contando seus últimos momentos, né? Que são escolhas. Agora, eu acho que a maior dificuldade quando você faz esse tipo de trabalho com pessoas reais é dosar a âncora da realidade, né, que é a questão mas ela não saiu daqui, meu Deus, essa virgem de Pelotas, e o voo da imaginação. Porque, num caso com Getúlio, não dá para dizer que o cara morreu atropelado. Né? Então, tem ali umas prerrogativas e tem questões, inclusive, legais, que no Brasil são muito assustadoras e muito limitantes, né? Castradoras, assim. Então, você precisa fazer esse tênue equilíbrio entre a imaginação e os dados da realidade. E nas mínimas coisas, no Getúlio tem um exemplo que eu dou, que é o seguinte, a televisão, que o maior inimigo dele, o Carlos Lacerda, tinha um programa de televisão, mas a televisão era muito incipiente dos anos 50. E no Palácio Catete não tinha nenhuma televisão. No filme tem uma televisão. Para botar, porque tinha um problema estrutural dramatúrgico na história real, que era o seguinte, os 2 maiores inimigos não se encontravam, né? Lacerda e Getúlio, né? Como é que você faz um filme que os 2 caras não trocam uma palavra? Nem um chama o outro de merda, nem na frente do outro, não chama. Como é que faz isso? Então, você precisa construir uma atmosfera que você coloque também o próprio opositor dentro do personagem do Getúlio, que é aquele palácio, aquela solidão do poder. Isso eram elementos que eram tanto a oposição quanto o próprio Carlos Lacerda. Então, você vai construindo e é preciso imaginar essas coisas todas. Né? Maria Adelaide, a gente estava falando do Getúlio, eu lembrei do seu trabalho com o JK, mas lembrei também que você tem uma série muito marcante de trabalhos sobre mulheres, né? Tarsila, alguns em livro, outros em teatro, outros em cinema. Tarsila, Chanel, Dercy Gonçalves, mesmo o seu romance, né? O Luísa. Você acha que as mulheres são personagens mais interessantes do que os homens? Eu não diria isso.
sei, mas sabe por quê? Porque acho que eu fui mudando em relação ao longo da minha trajetória, digamos assim. É assim, quando eu comecei a escrever, os homens, os personagens masculinos, eles eram muito mais fortes que os personagens femininos, e isso isso foi levantado pela crítica, e inclusive teve um que dizia, que chegou para mim e falou assim: você escreve como um homem de pau duro. Eu falei, tá bom, então tá legal. Mas, na verdade, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: até os anos 70, até o final dos anos 70, as mulheres eram muito pouco interessantes, a maior parte delas. Claro que as mulheres com quem eu trabalhava eram fascinantes. Eu estou falando assim do grosso das mulheres. A maior parte delas não trabalhava, a não ser, evidentemente, as que precisavam trabalhar, ou então aquelas que precisavam por outras razões. Elas eram muito sem graça. Eu me lembro assim, que eu ia às festas e eu preferia ficar com os homens, conversando com os homens. Nos anos 80, a coisa mudou. A mulher foi para o mercado de trabalho, estudou, em suma. Por uma série de razões, essas mulheres passaram a me interessar mais. Eu estou falando das mulheres comuns, eu não estou falando dessas mulheres notáveis que o Cassiano está mencionando. E eu comecei assim, a me interessar por elas. E isso é muito marcante na minha dramaturgia, quer dizer, na minha produção para o teatro, porque a De Braços Abertos assinala realmente o início, digamos assim, da minha reconciliação com o gênero feminino. No seguinte sentido, eu passei a acolhê-las, a entendê-las, a abraçá-las mesmo e a falar de mim também. Isso fez uma grande diferença. Acho que a Chiquinha Gonzaga, que eu fiz para o teatro em 1983 também, me ajudou, porque ela era uma mulher, foi a primeira mulher real, histórica, sobre a qual eu falei, sobre a qual me debrucei, e realmente era uma mulher fascinante, uma mulher assim, muito adiante do seu tempo. E isso foi acontecendo assim, de maneira natural, né? A Chanel foi encomenda, eu não escolhi a Chanel, porque quando a Chanel me foi encomendada, eu disse assim: gente, vocês estão malucos, eu não tenho nada a ver com essa senhora, eu não tenho nada a ver com esse ramo, o ramo da moda, eu não tenho nada a ver com essa mulher. Mas o Ulisses Cruz, que deixou várias biografias dela, ela falou assim: você lê, depois você fala da resposta. Quando eu comecei a ler, eu percebi que ela tinha muito a ver com a Chiquinha Gonzaga, de outra maneira. É outro país, é outra trajetória, mas e, na verdade, é transgressora. E eu comecei a me interessar por essas transgressoras. Quando conheci a Dercy, e ela me pediu: você escreve. Finalmente, eu achei uma pessoa que pode escrever a minha biografia. Você escreve? Eu falei: escrevo, porque ela é uma transgressora. Eu comecei a me interessar por essas mulheres. Mas foi assim, fortuito, né? Quer dizer, as coisas foram acontecendo e também as mulheres foram mudando, ficando mais interessantes, sei lá, acho que é por aí. Marçal, você tem eu mencionei o seu trabalho como jornalista policial, e você tem uma marca muito forte da sua ficção também. O Jorge também tem experiências aí com a área policial, e no cinema também você adaptou, fez filmes com essa trama policial. O que te atrai tanto, e por que os autores são tão atraídos pelo policial? Bom, no meu caso é importante frisar que não estamos falando nunca do policial convencional, o policial aquele do detetive, investigativo. Isso eu não saberia nem fazer, na verdade. O que eu escrevo, na verdade, são dramas criminais. Eles estão, e isso aí tem a ver com, eu suponho, né, com o fato de eu, quando fui repórter policial, eu trabalhei no Jornal da Tarde, o principal repórter da casa era o Percival de Souza. Era um cara que andava de paletó e gravata e frequentava o gabinete do secretário de Segurança. Eu tive que ir para o submundo. Para sobreviver como repórter e ter pauta, eu montei uma agenda de bandidos. O problema da agenda de bandidos é que você precisa de assalto a banco. Eu queria saber algo de tráfico de armas. Eu ligava para o meu contato no submundo, a mulher atendia e falava assim: você não soube? Isso aí o cara tinha dançado, entende? Então é uma agenda muito fluida. Mas eu acho o seguinte: o contato com o submundo, com pessoas do submundo, eu estou falando que o crime naquela época ainda dava para chamar de romântico, porque depois vem a organização criminosa, né,
assume o seu caráter de partido, né? E hoje, naquele tempo ainda dava para falar que era romântico. Eu tive contato com pessoas fascinantes, com dramas fascinantes, com como é que é a coisa da origem do conflito entre as pessoas, no submundo mesmo. Frequentei bares no centro da cidade, na periferia. Eu fui para a rua. E isso contaminou o que eu escrevo, naturalmente, com essas tramas que eu chamo, repito, de dramas criminais e não de livros policiais, tal qual as pessoas estão habituadas. Eu adoraria ter um detetive para escrever logo uns 12 episódios, que tal? Seria bom, mas não é assim. Eu tenho, às vezes, uma história na cabeça, ou, às vezes, nasce de uma observação. Eu dependo muito da realidade para escrever. Então, a realidade é muito conflagrada. Numa cidade como São Paulo, é uma realidade muito conflagrada, a cidade grande. Hoje, na verdade, isso está espalhado até pelas pequenas cidades. Mas São Paulo foi muito marcante para mim. Eu vim de Amparo, né, que era uma cidade pacata, e eu venho trabalhar na polícia, na reportagem policial, numa cidade grande. Então, foi uma coisa muito marcante que eu aceitei, porque eu acho que a literatura, ela se alimenta de todas as fontes e aí ela se revigora. Ela se torna mais forte por aceitar todas as contaminações possíveis. É mais ou menos isso. Você falou agora da realidade, que a realidade é fundamental para a sua obra. Eu não sei se é muito cedo para falar a respeito disso, mas acho que aqui a gente está em petit comité. Não sei se você pode contar alguma coisa sobre o romance que você está escrevendo, onde a realidade ela não é a realidade do cotidiano, não é isso? Faz 10 anos que eu não publico um livro. Os 2 livros que eu vinha escrevendo, desisti no meio do caminho. Um deles eu gastei 4 anos, o outro eu gastei 2 anos, porque no meio do caminho me pareceram histórias que não tinham tanto interesse assim, por uma razão muito simples. Eu nunca sei o que eu vou escrever. Eu começo a escrever sem saber nada. Eu vou avançando como se eu fosse o primeiro leitor. Se eu souber o livro, é certo que eu não escrevo. Ao contrário de quando nós vamos escrever um roteiro, coisa parecida, que o ideal é saber até o peso do ator, né? Para não fazer bobagem, né? Nós botamos o Milton Gonçalves correndo atrás de um trombadinha. Nosso diretor disse, Milton, maravilhoso. Então, Milton tira a arma e dá um tiro no cara e diz, eu não vou correr atrás de você. Um tiro de longe, né? Então, na verdade, assim, quando eu estou escrevendo, eu estou absolutamente no escuro. E eu parei esses 2 livros, e parei sobretudo o segundo que eu estava escrevendo, porque me surgiu uma coisa, me parecia interessante, que é uma coisa que eu não conhecia, que eu nunca escrevi desse jeito. É uma coisa fantasiosa. Na verdade, é uma farsa libertina que se passa em 1760. Eu não fiz pesquisa histórica, não quero fazer pesquisa histórica, não estou interessado na história. Se alguém tiver, para vocês terem uma ideia, como é que eu dou a pista? Eu queria botar no começo uma advertência, porque sempre um engraçadinho vai falar, o cara não... aquela história de, como é que chama isso? De verossimilhança. E eu estava brincando, eu estava me divertindo com o livro, como estou até agora, sem nenhuma preocupação. Mas eu pensei, eu preciso dar uma pista para os caras de que isso é uma brincadeira, porque pode ser que algum engraçadinho tome isso aqui por verdadeiro. Eu pensei em botar uma advertência, que é a coisa mais careta do mundo, né? Você abre um livro e diz assim, isso é baseado em fatos reais, isso é quase uma fraude, né? Isso é mentira, né? Ou, isto não é uma história de verdade, que seria pior ainda, né? Eu resolvi fazer uma coisa que eu acho que é mais engraçada. A menina, a personagem do livro, e ele tem fundamental importância para a narrativa, ela tem um cachorro muito importante na trama, que é um Shar-Pei. Todo mundo conhece o Shar-Pei? O Shar-Pei é aquele cachorro todo enrugado. Um cachorro maravilhoso. O nome do cachorro é Botox, em 1760. É o que eu posso falar do livro. A gente está entrando já aqui na fase final. Eu queria abrir para perguntas. A gente tem um microfone aí disponível. Boa noite. Meu nome é Rogério. Eu gostaria de saber qual que é o processo criativo de vocês quando vocês escrevem para respectivos atores. Eu não tenho o hábito de escrever para ator. Eu, na verdade, nunca escrevi para ator. Eu escrevo para o personagem. E o personagem é construído lá no papel, com aquela lógica, com a lógica daquela história, mas eu acho que eu não saberia escrever para um ator. Sei que existem autores de novelas, sobretudo, que escrevem para ator. Eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. O negócio é o seguinte, a gente escreve a história e escala. A gente tem
como autor, a gente pode escolher os personagens, escolher os atores que vão fazer os personagens. E esse é um trabalho que, em geral, eu faço junto com o diretor, porque é o diretor que vai conviver com eles. Eu estou em São Paulo, eles estão lá no Rio. Então, tem que haver, no mínimo, digamos assim, uma afinidade. O que acontece é o seguinte, você escreve um personagem e você imagina que ele vai ser de um modo. E o ator, muitas vezes, um grande ator, um bom ator, pega esse personagem e realmente transforma, além das suas expectativas, quer dizer, no bom sentido. Aí você realmente, isso é novela. Novela, isso vive acontecendo. Você tem um prazer extraordinário em escrever esse personagem, porque você tem certeza que ele vai ser muito bem defendido pelo ator. Isso acontece, todo mundo que escreve novela vive essa experiência. Aí a gente vai diminuindo o papel. E às vezes mata. Sim. E às vezes mata todo o elenco. Exatamente. A Janete Claire escreveu uma novela nos anos 70 que não ia bem, não teve a menor dúvida, um terremoto tremendo matou a cidade inteira. Não posso dizer o nome nem do diretor nem do ator, mas eu era assistente de direção e um certo ator vinha sistematicamente atrasando e prejudicando, porque ele queria fazer uma outra coisa lá. E aí o diretor não aguentava mais. Num dia ele atrasou e eu presenciei a ligação para o autor da novela, que ele disse assim, sabe fulano, tá, mata. Aí eu disse assim, mas como assim? Não, mata esse cara. Ele não está dando mais, ele está atrasando, mata. Daí 4 dias chegou um capítulo que ele era atropelado. Ele morreu. Deus. Jorge, queria falar com o Jorge. É o seguinte, eu acompanhei durante a semana, sou jornalista, moro no interior do Paraná, estou com minha filha aqui, a gente vem exclusivamente para acompanhar desde ontem. E acompanhando a Globo ali, anunciando a série, o filme da segunda-feira, do Getúlio, eu ansioso para assistir. Ansioso, vou assistir esse filme. Acabei não assistindo algumas partes. Fui parar no pronto-socorro do hospital, porque minha esposa estava com a tal da gastrite que vocês, estressado por ser professora. Eu olhava para a televisão, no pronto-socorro, que tinha um médico. E olhava, e o desespero do Tony Ramos, meu personagem, e o Lacerda entrando na televisão, querendo matar e querendo destruir. Eu olhava para ele, olhava para a realidade, e eu me coloquei no lugar da Lacerda, naquele momento. E eu olhava para a televisão, olhava, e o médico não atendia, e quando atendia, era a enfermeira que atendia, e a médica ia para lá e para cá, e eu olhava para a esposa, que era professora, e tensa. Eu olhava e falei assim, puxa, não tinha maneira melhor de eu assistir um pouquinho do Getúlio dentro no pronto-socorro no hospital. Então, eu só queria partilhar com você aquela ansiedade de assistir o filme, não acabei não assistindo. Alguma cena, cruzando os braços de pé ali, e acompanhando, sabendo o que estava acontecendo lá dentro do hospital. E a hora que eu vi o Lacerda falando, e revoltado, eu sou jornalista também, eu pensei, meu Deus, como é a situação, né? Só queria partilhar com você que o quanto é interessante a vida, né? A realidade, e a gente vendo ali um pouco a televisão também. Já existe em DVD e on demand, não é isso? Então pode assistir. Baixe o filme ou compre o DVD. A minha pergunta é para o Marçal. Eu sou estudante sou professor e eu estudo a relação da literatura com o cinema. E eu assisti incontáveis vezes O Invasor. Muitas, né? E o último artigo que eu escrevi sobre essa dupla, né? Ela é exatamente sobre a mudança que acontece no livro, no livro, né? Porque eu acho que o livro foi escrito depois do filme, né? Assim, depois, foi a entrada do Sabotagem. Parece que na trama do livro, alguém que vem no bar, parece que pedir para os engenheiros financiarem um bar. E no filme é o Sabotagem que quer gravar um disco, né? Eu achei a entrada do Sabotagem fantástica. Eu achei... Nós também. Sinceramente, eu achei muito melhor do que a do livro. Muito embora eu saiba que o livro você gosta mais do livro, né? Eu queria saber de quem que foi essa ideia. Se foi sua, se foi O Invasor tem uma dessas histórias acidentadas que eu espero não repetir na minha vida. Eu que não sei... Eu fiquei muito decepcionado de ouvir você falar isso.
não é a primeira vez que você porque, fala. porque acontece o seguinte, eu espero não repetir esse tipo de experiência. Eu estava escrevendo um livro, Invasor. Eu tinha um terço do livro e eu só sabia um terço do livro. Eu não sabia para frente. Eu estava escrevendo. Tanto que o personagem que morre narra a história. Uma coisa quase fratura de estatuto literário, quase. Mas eu vou aí. Eu estou escrevendo a história, eu sei pouco sobre a história. E o Beto, eu tinha acabado de fazer com o Beto Ação entre Amigos. E o Beto foi em casa e me disse, qual é o nosso próximo filme? Eu disse, o seu próximo filme eu não sei, eu sei qual é o meu próximo livro. O que é? O Invasor. Sobre o que é? Falei, o que eu tenho está aqui. E ele leu esse um terço do livro que existia, ele falou, e agora o que acontece? Eu falei, não tenho a menor ideia. Eu vou descobrir a hora que eu escrever. Ele falou, havia um prêmio de cinema, então aquela coisa de pressa, vamos fazer um roteiro. Então eu parei o livro, escrevemos o roteiro, eu descobri todas as coisas da trama dramática dentro do roteiro. 5 anos depois eu voltei para o livro, porque o Beto tinha uma dívida, ele achava que eu já tinha jogado fora o Ação entre Amigos, que também era um projeto de romance. E quando foi filmado eu abandonei a ideia, não vejo razão para contar 2 vezes a mesma história. O Sabotagem, eu acho o Sabotagem um daqueles milagres que acontecem no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, na hora de escrever o roteiro, nós definimos que aquele cara que emprestava dinheiro para o bar, como o Paulo Miklos é músico, faria mais sentido ele procurar um rapper que quisesse gravar um CD. Essa é a graça do negócio. Só que daí então marcou-se um teste para rappers. E apareceram vários rappers até que o Sabotagem entrou na produtora e nós entendemos imediatamente que o Sabotagem era uma daquelas coisas, uma das provas da existência de Deus, né, que coloca diante de você, porque foi a inteligência artística mais fulgurante que eu já vi na minha vida. Eu convivi 1 ano, 2 anos com Sabotagem, eu nunca vi nada tão excepcional. Porque o Sabotagem tinha aquele problema, ele tinha vindo do crime, ele tinha pouquíssima instrução formal, pouquíssima informação, e ao ser colocado naquele ambiente artístico, ele era uma esponja. Você contava uma coisa para ele, imediatamente ele articulava no discurso artístico dele. Eu nunca vi nada parecido. Uma vez ele deu um show particular para a gente, contando como é que o ministro Pedro Malan tinha feito um discurso na televisão, como ele via aquilo. E o Sabotagem entrou por outra razão também. Eu tinha um problema com os diálogos do Paulo Miklos. Primeiro que eu nem sabia que era o Paulo Miklos. Quando foi escrito o roteiro, era para um personagem. Aí o Beto escala o Paulo Miklos, que nunca tinha feito nem teatro de escola. Que deu super certo, Deu porque muito ele é certo. muito feio. Aquela coisa genial do Beto, que eu digo, o Beto é um gênio para sacar isso aí. E o Sabotagem veio então para ser o rapper, mas percebendo que ele tinha esse talento, eu peguei o Sabotagem e dei a ele todos os diálogos que o Anísio, que era o personagem da periferia, falava, porque daí ele iria dar a esses diálogos um caráter de verossimilhança. Porque um problema de diálogo é aquele negócio. O Paulo Miklos aparecer falando certas gírias, você fala, não, vai soar artificial. Então, Sabotagem modificou todas as falas do personagem do Paulo, reescreveu todas elas, e é uma maravilha, porque é aquilo que a gente brincava, dizer, como é que se diz isso aqui lá na comunidade? Aí, assim, ele tinha 10 maneiras de falar. Era uma usina criativa, infernal. Então, foi assim, o Sabotagem, de certa maneira, é coautor deste filme também. Ele abriu para nós o caminho da periferia também, porque o Beto, desde o começo, não quis fazer um filme maniqueísta, que fosse a periferia, mostrar que só de lá vem o criminoso. Então o Beto trouxe a música, e a trilha sonora do Invasor é uma coisa à parte. A participação dos músicos dentro do filme também é uma coisa à parte. Foi um momento, aquele encontro, eu falo, é a prova da existência de Deus. Não poderia ter sido escolhido um outro rapper mais bonitinho. O Sabotagem não tinha um dente na boca, sabe? Agora era aquilo que nós queríamos e deu certo. Eu acho que isso é um pouco essas coisas da vida que você está aqui para viver isso. Então, durou pouco. Infelizmente durou pouco, queimou rápido, fulgurante, mas queimou rápido, né? Está morto, está vivo, né? Cada vez que a gente vê aquela cena que ele entra na sala para contracenar com o Alexandre Borges e o Marco Rica, que são 2 atores extremamente técnicos. O roteiro do Alexandre tem orelha, que ele lê ele e tal. O Marco idem. Então são atores que esperam a fala do outro para dar a sua fala. Só que quando a Sabotagem entra com o Paulo Miklos, eles se desorganizam, porque eles não sabem o que vai acontecer. E essa tensão era a tensão que o Beto queria na cena. Se você olhar a cena que ele canta, não sei se você lembra da cena, sim, ele lembro. canta um rap ali de improviso, o Paulo faz o beatbox, né? E o Sabotagem canta aquilo. A coisa é tão incrível que se você prestar atenção, reveja a cena, o câmera dança. A câmera dança com ele. Espetacular. Mas eu achei que o Paulo Miklos era aquilo que foi apresentado. Ele também acha isso. Tanto que ele vem fazendo no cinema o mesmo personagem.
ele faz no estômago, ele é perfeito, aquilo encarnou nele o Anísio, é uma coisa que... Beto Brant. Ficou muito bom. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Natália. Eu estudo comunicação social e eu queria uma dica, algum conselho, apesar de vocês disserem que não gostam de dar conselhos. Além de ler muito, para quem está estudando na universidade e nem sempre tem esse apoio para quem quer fazer roteiro. São 1, 2 matérias, 2 semestres no máximo, e nem sempre a gente consegue. O cinema universitário, infelizmente, é bem difícil. Se o profissional é difícil, o universitário é bem pior. A gente tem muito mais débitos ainda, né? Aliás, nós gostaríamos que tivéssemos débitos, né? Muitas vezes a gente nem consegue realizar os projetos. Então, se vocês têm alguma forma da gente, sei lá, algum conselho para quem quer realmente, que vê os seus trabalhos e fica encantada como eu fico, se vocês têm algum conselho para dar ou alguma coisa do tipo, além de ler muito. Eu acho que, além de ler muito e ver muito cinema, eu acho que ler livro de técnica de roteiro sem acreditar muito, eu acho que também é uma coisa muito saudável. Eu digo sem acreditar muito, sem levar-se tão a sério como, por exemplo, Sid Field, né, que como é que poderia se dizer? Um teórico da receita de bolo do cinema norte-americano, talvez. Ele se leva muito a sério. Mas se você lê os livros dele, ou daquele outro que andou dando palestras aqui, do McKee também, como é que é o Robert McKee também, que ali eu acho que tem uns truques que são interessantes como técnica de escrita, entendeu? Agora, não dá para acreditar que aquilo vai transformar você num roteirista, nem levar aquilo a sério na escrita, porque tem que escrever o que você acredita, e às vezes, que é esse mesmo processo da adaptação literária, né? Que você pega um livro, você lê, decora aquele livro, fica sabendo mais daquele livro do que o próprio autor, depois você esquece aquela desgraça e vai embora, né? E aí você pode se deparar com situações loucas, como, por exemplo, no Canto da Sereia, o Nelson Motta deu uma entrevista e disse assim, a minissérie é melhor do que o livro. É inacreditável, né? E um autor... Então, eu acho que ler livro de roteiro, acho que ajuda. Agora, não dá para achar que aquilo ali é a salvação da lavoura. E ler roteiro, ler o livro e ver o filme? Não, nossa, isso aí é o the best. Isso aí é o the best. Ler roteiro, ver o filme, ler o livro, né? Tem até uma coleção aí que saiu recentemente, que tem o livro, o filme e o roteiro. Isso aí é incrível. É incrível, mas também é bom você ver, você assistir bons seriados. Bons seriados americanos, inclusive, ou ingleses. Os ingleses, o Downton Abbey, que é uma maravilha, uma obra-prima, o Breaking Bad, o House of Cards, o Mad Men, que para mim é o meu favorito. Isso é fundamental. Eu acho muito importante. Pergunta disso. Tem muita. Os ingleses, os americanos, eles são imbatíveis no formato seriado. E os ingleses são imbatíveis no formato minissérie. Meu nome é Nicole e você acabou de tocar no ponto dos seriados ingleses, né? E eu estudo a adaptação do Sherlock, dos livros para a série da BBC. E nesse ponto onde foi uma releitura, uma recriação, igual o reboot, de uma coisa tão famosa, tão conhecida, como é a visão de vocês, já tantos anos na área, de uma série que foi, na realidade, remodernizada, que os personagens eles perderam muitas características que eram canônicas, e hoje, na verdade, muitas pessoas mais novas, na nossa idade, mais ou menos aqui entre os 20 e poucos anos, eles não chegam a reconhecer mais os personagens do livro, porque eles estão totalmente presos nos personagens da série. Qual é a posição de vocês?
Eu acho assim, o Sherlock especificamente é um seriado até que eu acho agradável de ver, mas eu não me apaixono por aquilo, entendeu? Porque aquela construção do Sherlock com aquelas deduções aleatórias, entendeu? Eu digo assim, um pouco que o Marçal até vivemos isso recentemente, né? Que a gente estava numa situação e tinha um personagem que ele encontrava pistas do crime através do cheiro. E aí a gente disse assim, isso é uma ótima ideia, né? Porque quando você tiver sem nenhuma ideia como roteirista, o personagem sente um cheiro e resolve o crime, né? Então, eu tenho, às vezes, a sensação do Sherlock especificamente isso, né? Que aquelas associações e aquela coisa daquele off metralhado, né? Meio que cola qualquer coisa e vai embora. Agora, a realização é incrível, né? Atores incríveis e tudo isso. Eu acho que ali é uma recriação mesmo, uma recriação devastadora, assim, porque não faz tábua rasa daquilo. A situação do Rebu, por exemplo, quando a gente pegou para fazer essa adaptação, era uma novela de 1974, de 112 capítulos, que somente que no primeiro capítulo aparecia um morto, e somente no capítulo 50 se sabia quem morreu. Você imagina como é que é isso? Aí você pergunta, como é que é isso? Não, e era assim mesmo, como é que é isso? Era assim, aí aparecia o morto, aí a câmera levantava assim um pouquinho, e as pessoas ficavam falando, ninguém falava o nome do morto, ou seja, impossível. Se a gente pensar que a versão de Gabriela, a primeira, somente no capítulo 24 Gabriela aparecia, e o nome chama Gabriela. Então, ou seja, o Rebu especificamente, a gente deixou preservado a ideia de uma festa em um único dia, a ideia das 3 camadas narrativas, que é a festa, a investigação e os flashbacks que criam as motivações dos possíveis assassinos para aquilo ali, alguns personagens centrais. O resto, pá de cal e vamos embora. Para frente, porque são 40 anos, né? Faz muita diferença. Qualquer adaptação, qualquer remake tanto o remake de Anjo Mal quanto o remake de Tititi foram totalmente refeitos, mesmo, de verdade. Você até misturou 2 novelas, não foi? No Tititi? No Tititi. Boa noite, né? Meu nome é Cíntia. Estudo literatura de autoria feminina, né, contemporânea. Tive o prazer de ver a Adelaide lá no NIELM, no UFRJ, né? Estou feliz em rever aqui. Eu queria saber o seguinte, como é que vocês veem essa falta de adaptação, né, de roteiros, enfim, de adaptação de livros de mulheres, né? Eu sinto, como estudo isso, fico sentindo falta de ver, por exemplo, textos da Ivana Arruda Leite, né, que eu acho que são altamente adaptáveis para cinema, também uma visão. Lívia Garcia Rosa, né? E a Cláudia Tages, eu sei que já escreve para o Fantástico, então ela já faz isso. Mas eu, particularmente, né, como mergulho muito na obra da Lívia e da Ivana Arruda Leite, que eu sei que é amiga do Marçal, que eu acompanho como pesquisadora, né? Nossa, você não acha que dava ali ao homem que não me quis, né? Falo de mulher. É sério quando eu falei que quando eu leio um livro, nunca vejo adaptação. É sério, eu não penso em adaptar a Ivana, não. Acho que tem potencial ali, como a Lívia tem potencial. Mas eu, pessoalmente, não consigo, eu jamais me meteria a dirigir, por exemplo. Isso não vai acontecer. Então, seria necessário que alguém habilite-se a adaptar. Por exemplo, entendeu? Porque essa questão, eu não vejo, eu leio o livro, eu fico felicíssimo com o livro. Eu estou feliz com o livro, eu acho assim. Aí vem o cara e diz, vai me botar para trabalhar, entendeu? Vai falar, enfim, é isso. Quer dizer, eu noto isso é uma verdade o que você está falando. Existe uma literatura feita por mulheres, não vamos falar em literatura feminina porque isso é bobagem. Existe uma literatura feita por mulheres no Brasil de altíssima qualidade. E, além do que, é importante atentar para um fenômeno. As pessoas costumam olhar esse horizonte da literatura contemporânea brasileira e não percebem uma coisa incrível. Nunca na história da literatura brasileira houve tantas mulheres escrevendo. Possivelmente havia mais mulheres em épocas passadas, mas dada a dificuldade da mulher, a própria dificuldade intrínseca de ser mulher, não chegaram nem a publicar. Então, hoje existe um vasto material aí disponível para os interessados. Eu, pessoalmente, me abstenho. Bom, o nosso tempo se esgotou.
Eu queria agradecer muito a presença do Jorge, da Maria Adelaide, do Marçal, de vocês e da nossa adaptadora aqui dessa conversa online. Então, agradeço a vocês e continuem aí aproveitando a Bienal. Obrigado.